Kile. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um novo episódio aqui do podcast. São exatamente 10h30 da noite e eu estava a pensar nisto há bocado, eu criei o meu podcast Kile em 2020 e eu estava a pensar que eu acho que desde que o criei eu nunca gravei um episódio do dia. Eu acho que quase sempre gravo de noite, não faço ideia porquê. É assim, eu sou capaz de já ter gravado algum durante a tarde, mas de manhã eu nunca gravei e estava a pensar nisso há bocado. Eu acho que tenho uma maior propensão para querer gravar episódio durante a noite, não sei. Eu acho que devo ficar mais inspirada de noite, não sei. Mas pronto, no episódio de hoje venho-vos falar sobre saber dizer que não. Eu sinto que às vezes nestes assuntos sou super expressiva, por isso não me interpretem mal, nem me achem autoritária, nem qualquer coisa. É mesmo porque eu sinto que às vezes neste tipo de assuntos expresso-me bastante e como não estou a gravar com vídeo, se calhar como não me estão a ver pode parecer que estou a ser rude ou assim, mas pronto. Então, saber dizer que não foi algo que, sinceramente, eu sinto que só aprendi a fazer há coisa de um ano e, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz porque desde sempre eu era mesmo aquela pessoa que não sabia dizer que não, eu dizia que sim a tudo e foi quando eu me comecei a perceber que, ok, não, saber dizer que não também é necessário. E eu sinto que isto realmente só mudou há pouco tempo, porque mesmo quando nem sempre queria dizer que sim, não dizia que não porque tinha receio que as pessoas ficassem chateadas, porque acho que ainda existe muito esta coisa de não posso dizer que não, porque senão X pessoa vai ficar chateada. E por falar nisto, quando é que vamos normalizar o dizer que não, sem termos de estar a justificar e as pessoas ficarem ofendidas do género, queres ir sair? Não, ponto, ok, não tens de estar a justificar, não tens de estar, ai não, porque não sei o quê, ou olha, vou pensar, ou tipo, não. Mas uma coisa que eu acho é que eu sinto que isto de aprendermos a dizer que não vem com a idade. Eu acho que cada vez mais tenho tido menos paciência para certas coisas. E agora, com quase 22 anos, considero mesmo que já não tenho problemas em dizer que não. Eu acho que as coisas são tão simples quanto isto. Eu não tenho de dizer que sim a tudo. Por isso, se eu não quero, não quero. Isto foi uma coisa que, pronto, tenho vindo a construir, mas não vou mentir. A verdade é que às vezes quando o faço, fico a sentir que, sei lá, fico tipo, se calhar fui um bocado rude. Mas a verdade é que eu não tenho de me sentir assim. Eu não tenho de querer sempre tudo. Portanto, claro que, não sei, eu acho que às vezes sinto-me assim, porque como é algo que eu só estou a começar a fazer tipo há um ano, é como se eu às vezes ainda me sentisse assim, se calhar fui um bocado autoritária, se calhar fui um bocado rude, se calhar fui um bocado má, e fico sempre com estas questões na minha cabeça, mas não tem de ser, porque nós... É saudável dizer que não, entendem? E eu penso mesmo isto, que eu acho que as pessoas que dizem que sim a tudo acabam sempre por sair magoadas de alguma forma, por serem pisadas, porque eu sinto muito que quando nós damos a mão, as pessoas querem logo o braço. Ou seja, isto torna-se um ciclo, vão sempre querer o mesmo, porque eu sinto que quanto mais tu dás de ti a alguém, mais essa pessoa vai querer. E é claro que temos de dar de nós às pessoas, obviamente. No entanto, tem de haver aqui uma moderação, tem de haver um limite. Porque se nós estivermos sempre a dizer que sim, as pessoas vão estar sempre a pedir a mão e depois vão querer sempre o braço. E isto não é fixe nem para um lado, nem para o outro. A ideia de fazer este episódio surgiu porque no outro dia eu vi uma frase que dizia... Ok, deixem-me procurar aqui que eu tinha apontado no bloco de notas... dizia assim: oh my god, passou aqui uma mota na minha rua e fez grande barulho, espero que vocês não tenham ouvido, mas lá está, a frase que eu estava a dizer diz assim: falarmos não muitas vezes significa saber priorizar o que importa. E eu fiquei a pensar nisto e eu acho que isto é realmente verdade, porque ao dizermos que não, vamos estar também a saber definir os nossos limites. E acho que isto é meio caminho andado para as pessoas perceberem qual é a linha que não podem ultrapassar. Porque acho que se nós tivermos os nossos limites bem definidos,
as pessoas também vão perceber que, ok, se calhar com outra pessoa eu posso fazer isto, mas com esta pessoa ela já me deu a entender que este é o limite dela. E eu acho que... Como é que é aquela frase que costumam dizer? Como é que se diz? Estou bugada. É aquela cena de que a nossa liberdade acaba onde começa o respeito. Não é nada disto. Vocês sabem, é aquela cena de... Olha, não me lembro. Deixa-me pesquisar. Desculpem. Eu devia ter pesquisado isto antes, não é mesmo? Mas, esperem aí. Ok, tenho de ligar os dados. Tenho de ligar a net. Porque eu desliguei para não estar com o telefone a vibrar. Como é que eu vou pesquisar isto no Google? A nossa liberdade... se calhar que a nossa liberdade acaba quando começa a do outro. Será assim? É. A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Ou seja, a pessoa tem liberdade de fazer o que quiser da própria vida e até opinar na vida do outro indivíduo, desde que tenha o respeito. Ok, era a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. E agora já não lembro porque é que eu estava a falar nisto. Eu acho que eu estava a pensar mesmo que esta frase dizia-se de outra forma. Mas acho que, pronto, aplica-se aqui, mas pronto. Passando à frente. Eu tenho uma prima que é quase como se fosse minha tia, porque ela era tipo, como se fosse irmã da minha mãe, que é a mãe do meu filhado. E eu vejo-a muito como uma mulher... Vejo-a muito como um exemplo, no sentido em que vejo-a como um exemplo de firmeza e de saber... Não é de saber... É saber impor-se, sim, mas tipo, sempre de forma educada, mas saber ser uma pessoa direta e sem rodeios. E aqui há uns tempos tive uma conversa com ela mesmo profunda sobre tudo. E não sei, estava-lhe a contar imensas coisas da minha vida, de... coisas, pronto, a desabafar, e acho que nós temos uma relação muito boa no sentido em que eu tenho 22 anos e ela tem tipo o dobro da minha idade. No entanto, nós temos uma relação quase como se tivéssemos, como se ela às vezes tivesse 22 anos e como se eu tivesse a idade dela. Pronto, existe aqui um equilíbrio muito bom e nós temos uma relação mesmo excelente. Pronto, eu sei que posso falar com ela sobre coisas super importantes, pronto, sei lá, coisas de adultos, como posso estar a falar coisas com ela... da minha vida, super pessoais e tudo mais, e acho que é mesmo bom ter aqui, porque pronto, no fundo acaba por ser uma amiga minha. E nós estávamos a ter uma conversa mesmo profunda sobre várias coisas, e acho que uma das coisas que eu também percebi é que às vezes temos de ser mais rígidos, e é mesmo necessário, até para não nos magoarmos connosco próprios. Posso dar aqui outro exemplo. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa que dizia sim a tudo, não gostava de deixar ninguém mal, e muitas vezes eu sentia que as pessoas tentavam passar por cima dela porque ela era demasiado bondosa. Então isso também me faz assim um bocadinho de confusão, porque tem de haver um equilíbrio entre a bondade e entre também sabermos dizer que não. E pronto, é assim, a minha mãe era uma pessoa maravilhosa e sempre que eu penso em bondade penso na minha mãe, porque ela era a pessoa mais bondosa deste mundo, e quem privou com ela, quem a conheceu, sabe exatamente do que é que eu estou a falar. No entanto, o meu pai sempre o vi mais como uma figura com mais autoridade nesse sentido. O meu pai é uma pessoa super educada, super respeitadora, mas sabe muito bem definir os seus limites e não deixa que ninguém o pise. E eu acho que neste sentido me identifico muito com ele, porque eu acho que devemos ser bondosos, mas também devemos saber quando devemos dizer que não e quando é que temos de impor o limite e temos de pôr ali um travão, porque hoje em dia cada vez mais as pessoas tentam abusar e sabem, então acho que isto é mesmo importante. Ups, mexi aqui no microfone. Eu acho que tenho um bocadinho do equilíbrio dos dois. Eu sinto que tenho a bondade da minha mãe, porque ela era uma pessoa muito gentil e tudo mais. Só que eu às vezes dizia-lhe mesmo, nós às vezes em vários tipos de conversas, eu muitas vezes dizia-lhe que me chamava Rafaela e não me chamava Helena, porque havia certas coisas em que eu às vezes se calhar era um bocado firme, e eu sei que se fosse a minha mãe ela faria de outra forma, e nós às vezes brincávamos um bocadinho com isso, porque, não sei, eu acho que desde muito cedo que eu tive esse exemplo de ver que se calhar às vezes as pessoas aproveitavam-se demasiado dela,
Então eu desde cedo percebi que, ok, devemos ser bondosos, mas também não podemos deixar que as pessoas tentem fazer de nós o que queremos. Ok, fiquei mesmo cansada a dizer estas coisas todas, mas eu sinto que já repeti a palavra não umas 1000 vezes, por isso desculpem. Eu espero não estar a ser repetitiva. Ainda falando nisto do saber dizer que não, conheço uma pessoa que estava a pensar desenvolver um projeto com outra pessoa. E essa outra pessoa estava sempre a dizer, depois vemos, tenho de ver, blá, 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 aquela coisa toda do e depois vê-se, depois não sei o quê, pronto. E a pessoa, na verdade, nunca quis. Só que em vez de dizer logo que não, andou a empatar a outra pessoa sempre a dizer o depois vemos. E eu fico-me a perguntar isto. Não é melhor logo dizer-se que não? É que tipo, só estamos a perder tempo. E o que mais me faz confusão é que estamos a falar de pessoas adultas, tipo, mesmo adultas. E pá, não sei, é que pelo menos eu falo por mim, eu acho que com a idade, e isto estou a falar do que eu sinto, do meu exemplo, não quero dizer que seja assim, mas eu sinto que com a idade tenho ficado cada vez uma pessoa mais direta, sem rodeios, sem andar a perder tempo com aqueles mimimis, e acho que termos esta praticidade torna a vida muito mais fácil, porque tipo, para que é que vamos estar a perder tempo a dizer que sim a uma coisa que nós à partida já sabemos que não queremos? Para que é que vamos estar a andar com rodeios? Podemos ser logo diretos, devemos ser honestos. É que eu acho que nós podemos ser sinceros e honestos e tudo mais e não magoarmos. Por exemplo, eu penso muito nisto, que é assim, eu quero ser sempre direta e honesta com as pessoas, mas eu tenho consciência que também penso muito na forma como hei de dizer as coisas para não magoar os outros, e acho que isto, na minha ótica, é a melhor forma, porque às vezes há pessoas que querem ser super diretas e não sei o quê, e eu digo tudo o que me vem à cabeça, e eu digo, e sou super direta, e sou não sei o quê, pá, ok, mas isso não é fixe se fores uma pessoa inconveniente e fores uma pessoa que depois as pessoas sabem, à partida já sabem que vão ter conflitos. Isso eu não me identifico. Mas acho que é importante e pelo menos acho que ao longo dos anos é uma coisa que tenho desenvolvido, que é aprendermos a ser diretos, sermos honestos com as pessoas, mas também termos empatia pelo outro, sabermos que, ok, eu quero dizer isto a esta pessoa, sei que se disser desta forma provavelmente vou magoar ou não me vou expressar bem, portanto deixa-me cá ver qual será a melhor forma de dizer isto sem estar a magoar a pessoa. Claro que às vezes há situações que nos encontramos que nem dá tempo de pensar, coisas que às vezes nos confrontam no dia-a-dia de blá blá blá, e tens de responder logo. Pronto, nesse caso, às vezes nem dá para pensar muito bem e depois se calhar chego a casa e fico, pá, se calhar não devia ter dito assim, mas eu sei que realmente, pronto, foi assim num momento em que não podia estar a pensar na forma como eu ia dizer, e isso já me aconteceu e pronto, é um bocado chato porque depois chego a casa e fico, pá, se calhar foi um bocado rude e não devia. Mas eu acho que noutras situações em que sejam coisas assim do género de ok, eu tenho de falar isto com esta pessoa, acho que é sempre bom fazermos aqui assim uma analisezita da forma como vamos dizer, porque eu acho que uma coisa que não é um mantra que eu vivo, não é um mantra, opa, nem sei se tenho um mantra, se vocês tiverem um mantra digam-me qual é o vosso mantra. Deixem-me pesquisar a definição de mantra, porque eu acho que estou a dizer bem, mas o mantra é... agora estou a pensar, se calhar estou a dizer tudo mal, mas o que eu quero dizer com o mantra é tipo como se fosse uma cena que tu guias a tua vida com isso. Ok, deixa eu ver o que é que aqui diz. Está aqui a dizer que se pronuncia repetidamente e que visa alcançar um estado de relaxamento, contemplação e meditação. Palavra ou expressão que se repete muitas vezes. Pá, ok, isto é o que está aqui a dizer na net, mas não era bem isto que eu queria dizer. O que eu queria dizer era mantra, tipo aquela cena de, ok, eu guio a minha vida por esta frase. O que eu queria dizer, pronto, era mais isso. Eu guio muito a minha vida no sentido, com este sentido, que é, se eu não quero que uma pessoa me faça isto, eu também não vou fazer aos outros. E eu acho que se nós pensássemos assim em todas as coisas da nossa vida, tudo seria mais fácil. Porque às vezes nós estamos a fazer uma coisa e temos de pensar, eu estou a fazer isto a esta pessoa. Se a outra pessoa ou se uma outra pessoa fizesse isto comigo,
eu iria gostar, eu iria me sentir bem. E eu acho que se todos nós pensássemos assim, evitavam-se muitos problemas, evitavam-se muitas coisas más. Portanto, olha, espero que depois de ouvirem isto, pensem também nisso. Quando vocês estiverem no vosso dia-a-dia, eu acho que isto é uma reflexão de 2 segundos, que é pensarmos só, ok, se fosse ao contrário. Eu acho que temos mesmo de nos pôr na pele do outro e pensarmos como é que nós nos iríamos sentir se as coisas fossem ao contrário. E eu acho que, pronto, pensando assim, o mundo seria muito melhor. Eu não quero dizer, tipo, que eu sou da boa e que eu sou incrível e pronto, eu é que sou a dona da razão. Eu só vos estou a dizer isto porque é realmente uma coisa que eu guio mesmo a minha vida com isto, que é pensar sempre no, ok, e se fosse ao contrário? Com isto tudo, dizer que não, é claro que às vezes, se estivermos sempre, por exemplo, estivermos sempre a convidar um amigo para sair e ele estiver sempre a dizer que não, imaginem, vocês convidam uma vez, convidam 2, convidam 3, convidam 4, não sei o quê, a pessoa diz sempre que não. É claro que vai chegar a um ponto em que simplesmente vamos deixar de convidar a pessoa. Mas é assim, à partida, se não for assim nada de uau, né, tipo as primeiras vezes, nós não temos de levar a mal quando uma pessoa não quer fazer algo que nós queremos. E é assim, sejamos sinceros, a vida vai passando, as nossas prioridades vão mudando, por isso nem sempre é possível ou nem sempre queremos fazer aquilo que os outros pedem. E está tudo ok. Uma das coisas que me lembra imenso de me pedirem e de fazer, e pronto, quando penso nisto de saber dizer que não, às vezes penso nisto, que é, muitas vezes pediam-me alguns favores, tipo, partilhas isto no Insta, podes fazer isto por mim, editas-me esta foto, ajudas-me a fazer não sei o quê, como é que se faz isto? Pronto. E muitas das vezes eram favores ou coisas que eram pessoas que já não falavam comigo há imenso tempo. E não falavam comigo e pediam se eu podia fazer não sei o quê. E eu, parva, dizia sempre que sim. Mas pronto, no entanto, eu hoje em dia digo que não e I don't give a fuck. Ou muitas vezes nem respondo, mas pronto. Acho que pronto, isto foi se calhar um exemplo um bocado estúpido, mas foi realmente assim as primeiras coisas que eu comecei a fazer quando comecei a pensar, ok, Rafaela, tu não podes estar sempre a dizer que não. Não podes estar sempre a dizer que sim a tudo. Então, pronto, uma das coisas que me lembra é realmente, é claro que às vezes estamos mais afastados das pessoas e vamos nos lembrar de X pessoa, porque ok, afinal eu conheço esta pessoa, já não falo há imenso tempo, mas eu conheço esta pessoa que seria boa para isto ou poderia me ajudar nesse sentido. Ok, isto às vezes acontece. Só que é assim, acho que às vezes também é preciso termos lata. Tipo, imaginem, ok, eu quero fazer não sei o quê. Ou quero conhecer X pessoa por causa de um trabalho, whatever. E sei que aquela pessoa a conhece. Se eu já não falar com essa pessoa há imenso tempo, epá, eu nem que vir a volta, tipo, e arranjo outra forma de chegar lá, eu não consigo ter a lata de pedir favores a pessoas com quem eu já não falo, ou, sabem? Acho que às vezes há coisas que também é preciso termos um bocado de noção e termos, sei lá, discernimento. Mas pronto, olhem, acho que foi este o episódio. No fundo, espero que isto não tenha ficado confuso e que eu não tenha parecido autoritária, como estava a falar ao início. Mas lá está, era aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que sabermos dizer que não também é mesmo necessário, até para nós, para a nossa saúde mental. E vocês podem fazer isto de forma educada, sempre, obviamente, e começarem a praticar isto no vosso dia-a-dia. Eu juro-vos que a vossa vida vai mudar. E, sinceramente, é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Deem-me também feedback do que estão a achar desta nova temporada do podcast. Estou mesmo a tentar pôr episódio novo todas as semanas. No YouTube, pronto, também, obviamente, tento pôr um videozito todos os domingos. Às vezes não dava aos domingos, pronto, já tinha falado disto no meu Instagram. Mas tentava, não sei, digam-me o que é que vocês acham. Eu tentava pensar pôr vídeos normais no YouTube ao domingo e pôr o podcast tipo à quarta-feira, terça ou quarta ou quinta, tipo a meio da semana, se calhar. E outra coisa,
Estes dias estive em ceia, pronto, no fim de semana da Páscoa, e estava a falar com os meus amigos, porque eu estava-lhes a perguntar, tipo, olhem, malta, a que horas é que vocês costumam ouvir podcast? É que se calhar às vezes as horas em que eu ouço podcast não é a mesma hora que outras pessoas ouvem, e às vezes isto é uma coisa que eu fico a pensar e fico, ok, tipo, a que horas é que eu deveria pôr o podcast? Porque imaginem, eu acho não, tenho mesmo a certeza, eu ouço quase sempre podcast de manhã, quando estou a maquilhar-me assim, acho que é sempre, quase sempre as horas onde eu ouço mais podcast, é de manhã. E uma amiga minha também me estava a dizer que costumava fazer isso, e às vezes até para apanhar os transportes para ir para a faculdade e não sei o quê. No entanto, outra amiga minha estava-me a dizer que ela não consegue ouvir podcast, tipo, se estiver a fazer alguma coisa, ou seja, ela tem de estar só realmente a ouvir o podcast, porque senão, se não estiver concentrada, não vai apanhar nada. E nesse caso, acho que ela disse que ouvia mais de noite. Portanto, olhem, fiquei sem saber se eu deveria pôr o podcast de manhã, se eu deveria pôr o podcast à noite, olha, não faço ideia. Vou pondo, se calhar vou para o final do dia. O que muitas vezes eu faço também é, pronto, as pessoas põem o podcast no final do dia e depois de manhã eu vou ao Spotify, vou à parte das notificações e ouço de manhã, portanto também não é por aí. Mas não sei, pronto, olhem, é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de datas também, a nível de semana, que dia que acham que deveria pôr e a nível de horário, digam-me também. Este episódio também vai sair no YouTube. Eu tenho posto no YouTube também porque, pronto, naquela votação que eu fiz no Insta havia pessoas a dizer que continuavam a ouvir podcast no YouTube, no entanto não tenho gravado com vídeo, sinceramente, pronto, é aquilo que eu vos estava a dizer. Por exemplo, se eu trouxer convidados, que, by the way, está quase, vai ser um episódio muito giro com convidados. Pronto, provavelmente aí gostaria de ter com versão áudio e vídeo também. Mas, sinceramente, até agora não tenho sentido grande vontade de estar a gravar áudio e vídeo ao mesmo tempo, portanto tenho posto também no YouTube, mas sem vídeo. Mas pronto, lá está, é como vos disse, quando me apetecer ponho vídeo, quando não me apetecer não ponho. E é isso, espero que tenham gostado. Sigam-me por todas as minhas redes sociais. Um beijinho e até ao próximo episódio. Tchau!